Quando a gente tem, por exemplo, um genitor com varizes, a pessoa vai ter ali de 40 a 50% de chances de ter varizes também. Quando você tem os dois genitores com varizes, isso aumenta, isso pode chegar a 60, 70, até 80% de chance de você ter varizes também. Isso, às vezes eu tenho pacientes que desanimam, né? Fala, nossa doutora, mas não tem nada que eu possa fazer para melhorar? E tem, né? Porque a doença tem cunho genético, mas ela também pode progredir, pode piorar e pode ficar mais controlada dependendo dos hábitos de vida. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Viviane Kelly, angiologista, que cuida aí da nossa saúde, e inclusive já fiquei até surpresa, porque ela está fazendo prevenção cardiovascular. É isso? Isso mesmo, Carol. Se apresente, por favor, doutora. E como de praxe, eu gosto de saber, a nossa audiência, o paciente, ele quer conhecer a história do médico e muitas vezes dentro do consultório ele não tem condição de perguntar e por isso, né, muitos não médicos têm aí ganhado mercado, tendo feito, inclusive, né, atrocidades, porque esse paciente não tem coragem de perguntar qual é a sua formação, ou seja, todo jaleco branco que aparece, né, é médico. E sem falar da bio do Instagram, que aceita tudo. Então aqui é o lugar onde o médico conta um pouco da sua história, da sua formação, o que você estudou, o porquê da medicina. Então, por favor, apresente-se. Eu estou muito honrada de estar aqui com você. Obrigada demais pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui contando um pouquinho mais da minha história e poder ajudar também falando um pouquinho mais sobre a minha especialidade. Então, eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Barreiras. Lá eu fui criada, lá minha mãe e meu pai trabalhavam dentro do hospital, então minha mãe como técnica de enfermagem, meu pai como técnico de radiologia, e eu cresci nesse ambiente de hospital. E numa família humilde, eu vi, na verdade, né, me tornar médica naquele início como uma oportunidade de conseguir ascender mesmo, né, de melhorar de vida, de levar também minha mãe para uma vida melhor. E assim eu fiz, né? Eu me dediquei ao longo, né, praticamente de toda a vida, estudando muito, mesmo que estudando às vezes em escolas públicas, mas aproveitando o máximo que eu tinha acesso para conseguir chegar no meu objetivo. E aí eu consegui passar, né, na faculdade aqui em Brasília, na Escola Superior de Ciências da Saúde, me formei aqui, sempre tentando dar o meu melhor. Na época da residência, eu quis ir para São Paulo, porque era um objetivo meu, eu queria ter essa vivência de ir para um lugar maior, onde eu tivesse contato com mais tecnologias. E aí eu fiz a residência de cirurgia geral lá na Santa Casa de São Paulo, e lá, tendo contato com as especialidades cirúrgicas, eu fui me direcionando para a cirurgia vascular. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estava no rodízio da cirurgia vascular era a versatilidade. Era uma especialidade que eu podia atender em consultório, que eu poderia realizar exames, que eu poderia fazer procedimentos minimamente invasivos e poderia também fazer cirurgias. E aí, terminando todos os meus rodízios lá durante a residência de cirurgia geral, eu me convenci, né, de que a angiologia, a cirurgia vascular, era o melhor caminho para mim.
E aí eu fui para Goiânia, terminei a parte de cirurgia vascular, depois fiz um ano extra de cirurgia endovascular, e depois de algum tempo acabei voltando para Brasília, que foi onde eu fiz a minha primeira formação na faculdade. Maravilha! Parabéns! Na hora que a gente estava conversando no bastidor, você falou, né, que filha de uma técnica de enfermagem, de um técnico de radiologia, e esse programa existe por causa de uma técnica de enfermagem. É mesmo? É, a dona Que Francisca de legal. Negreiros Assad, eu sou a Carolina Negreiros e também filha de uma técnica de enfermagem. Olha, gente. E um orgulho para mim, como pessoa, como profissional. Eu falo que eu nunca vi alguém que saía tão satisfeita, com o jaleco tão branco e a bolsinha de caneta toda pronta ali diariamente. Então, também vivi, ela trabalhava em 3 hospitais aqui, trabalhou no Hospital de Base, em clínica particular, até que passou na Fundação, né, da Saúde, Fundação Hospitalar, na época que hoje é Secretaria de Saúde. Então, que bom, também compartilho dessa mãe aí que cuidou bastante. Assim, eu sempre tive muita vontade de me formar para dar orgulho para ela, e assim, uma coisa que eu também achava bonito demais na minha mãe era isso, ela sempre saía feliz. Eu nunca vi minha mãe sair para trabalhar e sair chateada, sair triste, não. Ela sempre saía feliz, e outra, ela fazia questão de ir bem arrumada. Não ia trabalhar feia, não. Ela tinha que estar com o sapatinho branco dela impecável, a roupa impecável, e ela falava pra gente, olha, a gente passa uma boa parte da nossa vida trabalhando, então a gente tem que estar bem no trabalho, né? Que seja bom, né? Isso. E eu ainda falava para ela às vezes, mãe, fica em casa. Ela, Carolina, tem um colega me esperando para cobrir o plantão? E sempre saía antes, né, do horário, ela morava pertinho, nunca faltou o trabalho, nunca vi. Olha que assim, servidor tem toda essa... Nunca vi minha mãe faltar trabalho, e realmente uma satisfação enorme. Chegava de manhã, ainda ia tomar o café, sempre plantonista também, e contando, hoje tinha uma vozinha com CA, e ficava revoltada quando não tinha medicamento, né? Toda essa questão. Ela realmente recebeu uma menção honrosa. Olha. Dentro do estado. Então, assim, é um orgulho mesmo. E não lia até os 12 anos de idade, nasceu no Acre. Meu Deus. Então, assim, é história de superação, né? Muito. Ela é uma princesa. Meio disfarçadinha, porque é bem generalzinha, né? Mas graças a Deus, eu falo, quando ela ainda tá brigando, porque os nossos pais vão envelhecendo, a gente vai ficando assim, nossa. Quando ela parou de pintar o cabelo, foi um estranhamento, assim. Mas graças a Deus continua brigando. Falei, então tá, mãe, para de brigar. E a gente fica sempre insistindo com ela para estar tanto na atividade física, né, fazendo alguma coisa, porque é importante mesmo, né? Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos, Vivi, por favor, explica um pouquinho. Eu acredito que, né, a nossa audiência ainda tenha muita dúvida do que é essa tal de angiologia, né? Que doenças vasculares são essas? Quando é que eu procuro esse profissional? E ele faz cirurgia também? Varizes tem a ver com angiologia? Explica um pouco para a gente. Tá bom. A angiologia e a cirurgia vascular né, uma especialidade que a gente estuda e a gente acompanha mesmo, né? Praticamente todos os vasos do corpo. Eu falo que todos os vasos do corpo, com exceção daqueles, né, na cabeça e no coração, os demais, todos são acompanhados, avaliados e tratados pelo angiologista e cirurgião vascular. Existe até uma especialidade que é só angiologia, que não tem a parte da cirurgia vascular, mas existe apenas uma residência, que é lá no Rio de Janeiro. Então, aqui, a maior parte dos profissionais, eles são a dupla, né? Angiologia e cirurgia vascular. E aí, nós tratamos todas as doenças que, eventualmente, possam acometer o nosso sistema vascular. Então, a gente tem a principal delas, que são as varizes. As varizes fazem parte, né, das nossas doenças venosas. E a gente trata também várias outras doenças da parte também arterial. Então, tem a trombose, tem
o entupimento mesmo das artérias dos membros, tem também artérias que passam no pescoço. Então, a gente costuma dividir bastante esse cuidado, né, entre doenças venosas e doenças arteriais, sendo que dentro das doenças venosas, a mais comum, né, é o problema varizes, dentro dos seus diversos graus, e dentro da parte arterial, a gente tem principalmente a trombose, que é o quê? É a progressão da placa de ateroma, que é aquela placa de gordura que vai se formando ao longo do tempo, né, nas nossas artérias, e a gente cuida principalmente quando essas placas estão localizadas ou nas artérias dos membros inferiores ou nas carótidas ou alguma artéria que passa pela região do abdômen. Maravilha, entendidíssimo. O que mais te incomoda quando o paciente chega e assim, ele já chegou tardiamente para buscar um angiologista, né? E já está com as varizes assim bem acentuadas. Me incomoda muito a questão do paciente chegar já com complicações. E numa doença que a gente sabe que se a gente tratar precocemente, a gente não vai chegar a ter essas complicações. Então, como eu trabalho, né, em ambiente privado e trabalho também em ambiente público, eu tenho a oportunidade de ver esses pacientes, né? Então, vejo muitos pacientes que chegam, às vezes, com a perna muito escurecida, muito inchada, às vezes já muito vermelha, com os eczemas, que são aquelas descamações, e algumas vezes até pacientes que já chegam com úlceras, com feridas que não cicatrizam, que têm uma dificuldade enorme de cicatrizar, inclusive enquanto a gente não resolver ou pelo menos minimizar o problema circulatório dele. Isso dentro do problema varizes. Dentro do problema das artérias, a gente pode chegar às vezes até a situações piores, porque no caso das doenças arteriais, que a gente tem a trombose, né, o entupimento dessa artéria, privando o membro de receber o suprimento sanguíneo, a gente pode chegar a um paciente a perder o membro, né, aquelas famosas amputações, que elas podem acontecer e numa doença que também é potencialmente evitável. Doutora, como é que as varizes, né, surgem? É hereditário? Como é que eu posso evitar? Me explica um pouquinho. A gente pode dizer que varizes é uma doença de cunho genético, né? Então, assim, a gente nasce com aquela carga genética que vai te dar uma predisposição maior ou não para desenvolver aquela doença. 80% dos casos de varizes são de cunho genético. O restante pode ser, a gente chama de varizes secundárias, que são a menor parte, que às vezes é devido a uma trombose, alguma outra situação, mas a grande maioria realmente é pela questão genética. E isso tem um componente hereditário, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um genitor com varizes, a pessoa vai ter ali de 40% a 50% de chances de ter varizes também. Quando você tem os dois genitores com varizes, isso aumenta, isso pode chegar a 60%, 70%, até 80% de chance de você ter varizes também. Isso, às vezes eu tenho pacientes que desanimam, né? Fala, nossa, doutora, mas não tem nada que eu possa fazer para melhorar? E tem, né? Porque a doença tem cunho genético, mas ela também pode progredir, pode piorar e pode ficar mais controlada dependendo dos hábitos de vida. E aí é onde entra realmente, né, a questão do sobrepeso, do tipo de trabalho, do uso de hormônios, coisas que o sedentarismo, se a pessoa, né, ficar se expondo a esses outros fatores de risco, as varizes vão piorar ou vão progredir muito mais rápido. E é interessante, né, quando a gente vai ouvindo, porque eu nunca pensei que varizes, por exemplo, fosse uma doença. Né? Era o nome daquela coisinha roxa que você tem aqui do lado, né, da perna. Aí a minha mãe, ela tem umas mais bem proeminentes na batata, assim, sabe aquelas que ficam mais sobressaltadas. E eu também tenho, e sempre, nunca fui de usar short, é uma coisa assim que você vai
deixando, até que de repente um dia você olha e é engraçado que elas vão migrando, né, Sim. para essas partes, né? E nesse nível aqui, não falando da parte estética, porque é bem feio, né? Já pode evoluir e me causar problemas como. Ó, os problemas maiores que a gente percebe são os sintomas, né? Então, assim, às vezes eu tenho pacientes que falam assim: nossa, doutora, agora que você está me perguntando, eu parei para pensar que realmente eu tenho essa dor, mas eu fico convivendo com essa dor, achando que isso é normal e que eu tenho que conviver com isso. E não é assim, né? É uma doença mesmo, porque a varize em si, ela é uma veia doente. Então, é uma veia que adoeceu. E esse adoecimento da veia é por conta de uma fragilidade da parede da veia. E essa fragilidade vai fazendo com que a veia fique tortuosa, ela vai ganhando esse trajeto tortuoso, ela fica dilatada, né? Ela vai ficando cada vez mais grossa, muitas vezes até fazendo relevo nas pernas. E com o passar do tempo, ela começa a trazer o prejuízo à circulação, o prejuízo ao retorno venoso das pernas. E aí, com isso, vem a questão da dor em peso, um cansaço exacerbado que é desproporcional ao seu trabalho ao longo do dia. Muitas vezes a perna fica inchada, então aquela mulher que fala assim: "Ai, eu acordo, tô bem, mas no final do dia meu sapato, minha sandália tá super apertada, ou tá super marcada". E isso muitas vezes, as mulheres e acho que isso até mais antigamente, né, levava-se isso como uma coisa normal, Uhum. mas na verdade não é, a gente pode viver melhor, a gente pode viver sem esse desconforto. E até a questão da atividade física, eu acredito que existia uma crença de que, cuidado, não faz atividade, né, de impacto, musculação, é por isso que tá. Eu mesmo tinha essa questão com clareza. É mito, né? É mito. Isso eu ouço até hoje, né, muitas pacientes chegam lá: "Doutora, eu acho que minhas varizes pioraram porque eu comecei na musculação". E muitas vezes não é, assim, ela não piorou com a musculação, mas muitas vezes ela perdeu peso, muitas vezes durante a musculação os nossos vasos dilatam. Então, quando você tá lá durante o exercício físico, é normal a gente ver melhor as veias, e aí o fato dela começar a visualizar melhor, ela já ligou aquilo, na verdade, ao fato de ter começado. Mas não, a atividade física é o contrário, a gente estimula a atividade física, que ela é um dos aliados, né, que a gente tem para, na verdade, tentar reduzir aí a incidência das varizes. Existem inclusive outros mitos, né, a gente vê o mito do salto alto, que também não é verdade, o salto ele não provoca varizes. Cruzar as pernas, tem varizes porque eu fico com as pernas muito cruzadas, é outro mito. Subir escadas, né, "Ai doutora, eu acho que eu tô com varizes porque a minha casa ela é de pavimento e eu fico subindo e descendo o dia inteiro". Então, esses 3 aí a gente já sabe que isso é mito mesmo, que vem aí de antigamente, mas que não é verdade. E quais são os sintomas, os primeiros sintomas que eu preciso acender ali a luz, preciso procurar um cirurgião vascular? Tá. Os sintomas esses das varizes, né, a dor, o peso, o cansaço, o inchaço, né, ou o edema, mesmo que ele só apareça no final do dia, isso não costuma ser uma coisa normal. E aí a gente tem as doenças mais graves. No caso, por exemplo, se você tem um edema muito pronunciado, com a perna vermelha, com a perna quente, aí já precisa ser uma coisa de urgência, porque aí a gente pode ter um quadro de trombose venosa. E Hum. alguns pacientes eu falo que assim, só a idade, né, você com o avançar da idade, você já deve procurar um cirurgião vascular. Por quê? Porque a gente sabe que com o envelhecimento, as doenças vasculares como um todo, elas vão aumentando a incidência. Então, a partir ali, as mulheres principalmente, depois dos 40, dos 50, que a gente sabe que as varizes, elas vão aparecendo com mais frequência. E no caso das doenças arteriais, se forem pacientes que têm já pressão alta, diabetes, colesterol alto, esses às vezes precisam procurar o angiologista mais cedo,
porque nesses doentes a gente pode ter a parte da doença arterial que começa às vezes mais precocemente. Então é um paciente sobrepeso, diabetes, doença metabólica, então esse paciente ali por volta dos 40 anos, ele já tem que procurar um angiologista, um cirurgião vascular para começar esse acompanhamento e fazer todo esse mapeamento ali dos vasos dele, se já tem alguma placa em algum local, se tem algum cuidado extra que ele precisa cuidar e até para ser orientado, né, alertado de que aquilo ali pode trazer muitos prejuízos para ele. Inclusive, tenho 2 perguntas, não quero perder, uma está aqui, a outra está na cabeça. E aí eu vou até você vai passar um exame que você vai conseguir enxergar, como se fosse aquele Doppler, como é que está cada vaso, como é que funciona. E o segundo ponto que eu gostaria que você já emendasse aí, que você falou da questão da complicação. Se eu não tratar, for deixando, quais as complicações, até onde isso pode chegar? Tá bom. A avaliação, ela é muito individualizada, então, claro, vai depender de cada paciente, das necessidades de cada um, da faixa etária, porque dependendo da idade, a gente vai procurar ou avaliar mais determinadas doenças. Mas, em geral, assim, a gente vai fazer a anamnese, que é aquela conversa inicial, justamente para a gente conseguir captar ali todos os pontos importantes da vida da pessoa, se ela já tem alguma comorbidade, os familiares, né, se ela tem, por exemplo, um familiar que infartou muito cedo, que teve um derrame muito cedo, ou um familiar que teve trombose muito jovem. Então, tudo isso a gente vai conversar e a gente vai tentar entender ali onde se enquadra essa pessoa. E aí, depois que eu conversei, que eu já conheço toda a história dela, eu vou fazer primeiro o exame físico, né, que hoje em dia, infelizmente, muitos médicos estão perdendo um pouco isso, mas o exame físico ele ainda é muito importante dentro da cirurgia vascular. Inclusive, por exemplo, para consultas online, às vezes dependendo do paciente é difícil, porque eu principalmente, eu falo assim, gente, para eu fazer consulta online tem que ser uma coisa que o paciente vem depois, de um jeito ele vai ter que chegar em mim para poder examinar, porque eu preciso tocar, eu preciso pegar, eu preciso palpar os pulsos, às vezes a gente palpa os pulsos carotídeos, que é no pescoço, os pulsos dos membros inferiores. Em algumas situações, a gente nem precisa fazer, por exemplo, um ecodoppler do corpo inteiro, né? Isso não faz nem muito sentido. A gente avalia primeiro examinando. No caso das varizes, a gente usa o fleboscópio, que é uma luz infravermelho que a gente vai passando, que a gente consegue visualizar melhor varizes que ainda não estão muito aparentes. E aí sim, depois que eu terminei esse exame físico, aí eu consigo definir, tá, eu vou precisar do ecodoppler? Muitas vezes vou, e aí eu vou direcionar esse ecodoppler para a região da queixa ou para a região que naquele paciente precisa ser melhor avaliada. Depois você me pediu para emendar Com as complicações. as complicações. Vamos lá. As complicações na doença venosa, a gente vai ter principalmente uma coisa que a gente chama de eczema, que é uma descamação, uma alteração na pele que vai acontecendo ao longo dos anos. Quando a pessoa convive com as varizes por muito tempo, a pele dela vai ficando numa textura diferente, ela vai ficando mais ressecada, mais descamativa, uma pele mais inflamatória. Muitas vezes os pacientes vão para o dermatologista, por conta que a alteração acontece muito na pele, mas aquilo ali é decorrente de muito tempo com essa sobrecarga do sistema venoso. Além disso, que a gente chama de eczema, a gente pode ter o escurecimento, né? A pele vai ficando bem enegrecida. A gente pode ter também a tromboflebite, que é a formação de um trombo dentro, por exemplo, de uma varize. Então, essas varizes mais grossas, muitas vezes elas inflamam e aí forma um coágulo, um trombo ali dentro. E esse trombo, ele pode, inclusive, migrar para as veias do sistema venoso profundo. E aí se tornar numa trombose mais grave e que pode complicar ainda com a embolia pulmonar. Então, esse seria, vamos dizer assim, o quadro mais trágico, né? Que é quando uma pessoa tem uma trombose na perna e essa trombose evolui para uma embolia pulmonar, que é uma doença potencialmente fatal. No caso das doenças arteriais,
o doente pode chegar ao cúmulo, às vezes, de perder a perna, como eu havia falado. Então, o paciente ele começa sentindo dor, principalmente ao caminhar. Então, é aquele paciente que ele chega para mim e ele fala assim, doutora, eu sinto dor quando eu ando mais que 100 metros, quando eu ando de uma quadra na outra. Antes disso, minha perna não dói. Aí ele fala assim, depois eu paro e a dor passa. E aí, quando eu vou andar de novo, ela volta a doer. Então, a dor em geral da doença arterial, ela começa assim. E ela vai diminuindo essa distância da caminhada. E aí ele vai tendo dor ao caminhar cada vez um trajeto mais curto, até ele começar a ter dor em repouso. É uma pessoa que, parado, ele está com muita dor na perna. Nossa. E dor assim, que a gente precisa usar vários analgésicos, não é uma dor simples, que a gente consegue tratar, por exemplo, com dipirona. Não, a gente tem que usar, às vezes, morfina, medicações bem mais potentes para conseguir controlar a dor, até que a gente consiga resolver ali o problema da circulação. E esses pacientes, quando ele tem já essa dificuldade muito grande do sangue chegar até nos membros inferiores, quando ele machuca o pé, a perna, esse machucado, ele não cicatriza. Ele vai ficando pior, vai ficando enegrecido, vai ficando escuro. E se a pessoa não procurar auxílio médico, não cicatriza. O paciente chega lá com queixa de que tem 2 meses, 3 meses de ferida que não cicatriza. E realmente, assim, ela só vai cicatrizar se a gente conseguir, nesses casos, fazer algum procedimento para restabelecer um pouco a circulação ali naquele membro. E aí essas, né, seriam assim as complicações mais graves, que aí sim, muitas vezes esse paciente pode chegar a ter amputação, a perder a perna, uma situação bem crítica. A gente ouve muito falar disso do paciente com pé diabético também, né? Porque o diabetes, além de ter a questão do diabetes que já dificulta a cicatrização, o diabético evolui muito também com a doença arterial obstrutiva. Então, o paciente diabético, ele também obstrui muito os vasos. Então, por isso que no paciente diabético, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Faz todo sentido. Eu tive uma colaboradora que trabalhou comigo, a Nilma, cuidou do Guilherme até 7 anos de idade. Ele é apaixonado com ela, pessoa maravilhosa, mas ela tinha o pé que vai mudando, né, o quanto a diabetes dela... Vai ficando deformado. O pé, e eu não entendia, nem sabia que diabetes chegava, né, nesse nível. E aí a gente levava ao podólogo, mas tinha machucados, ela tinha uns calos que não saravam Umas de jeito nenhum. calosidades. O diabético, ele tem ainda um outro problema, que o diabetes, a glicemia alta constantemente, ela vai lesando vários tecidos. Então, ela lesa o rim, ela lesa os nervos, ela lesa os vasos, e no pé, principalmente, esses nervos, eles vão ficando danificados, e isso vai trazendo para a pessoa dormência, por exemplo, a pessoa modifica a forma da pisada, então ela começa a pisar de forma inadequada, e muitas vezes, por exemplo, eu já atendi paciente que um prego entrou no pé dele por baixo, e ele não sentiu. E aí, depois de dias, Meu Deus. alguém foi olhar o pé dele e viu aquilo lá. Por quê? Tamanha é a dormência que ele tem no pé. Gente. Não dói. Eles machucam os pés sem perceber. E essa deformidade, ela vai sendo causada, assim, a gente chama de desabamento do pé. As articulações, elas vão todas ficando deformadas, a pisada vai ficando muito difícil. Então, assim, a gente tem que prever isso, né? Tratar isso muito precocemente para que esse paciente não chegue nesse ponto, né? Porque é muito sofrido. A idade ideal, você falou ali a partir dos 40, mas quando que alguém que tem essa consciência, qual a idade que já pode te procurar, independente de não ter dor ou algum sintoma que esteja tão evidenciado assim? Se uma pessoa assintomática, sem nenhum problema de saúde. A partir dos 40, eu acho que é uma idade o boa, ideal. porque hoje em dia, eu acho que assim, quanto mais precocemente a gente consegue detectar, melhor é. Uma variz que você... Porque a solução
mesmo que seja minimamente invasiva, é retirar, você vai ressecar. Como é que é o tratamento dessas varizes? A gente tem duas alternativas, né? Dentro de varizes, ou você retira essa veia, se for uma varize mais grossa, dependendo, ou você seca essa veia. Você vai fazer ela murchar, ela vai literalmente secar. O sangue que está passando ali não vai passar mais. Então ela vai ficar seca. E, em geral, os métodos, né, menos invasivos hoje em dia, eles fazem isso. A gente consegue fazer um dano dentro do vasinho ou dentro da varize, e aí no caso, por exemplo, do laser, a gente faz um dano térmico, no caso das aplicações, a gente faz um dano químico, e aí com esse dano na parede interna do vaso, a gente consegue fazer com que esse vaso vá secando, né? Ele fica machucado ali por dentro, inflama e vai murchando, e depois o sangue não passa mais por ali, e com o tempo o corpo vai reabsorvendo ali aquele vasinho que não passa, não tem mais utilidade, né? E não fica manchado quando essa questão do laser que ali resseca, vai voltar a pele ficar na mesma coloração ou continua manchadinho, só cura a questão da dor? Não, na verdade, a gente consegue melhorar muito a estética também, mas isso depende, inclusive, em que fase o paciente nos procurou. Porque se ele procura numa fase mais precoce, a gente consegue melhorar tanto a parte funcional quanto a parte estética. Mas se ele já procura numa fase muito avançada, onde a pele já tem alterações decorrentes do prejuízo da doença, aí muitas vezes a gente consegue melhorar a parte funcional, mas aquelas manchas que já estão lá, que já são manchas decorrentes de complicação, muitas vezes a gente já não consegue mais resolver, porque quando ele já pigmentou a pele mesmo, já é muito mais difícil. Tem muita diferença dos tratamentos para varizes hoje, que são esses chamados de minimamente invasivo, das abordagens para varizes anteriores? Sim. Na época que eu fiz residência, e olha que eu não sou muito velha, na época que eu fiz residência, na minha residência só se ensinava basicamente 2 métodos, que eram a cirurgia e as aplicações dos vasinhos. Uma única substância na época que os meus chefes usavam lá. E assim, cirurgias geralmente com cortes grandes, cirurgias que às vezes não eram muito efetivas, porque quando a gente vai tratar uma paciente que tem varizes há muito tempo, aquelas varizes já inflamaram muitas vezes e elas ficam muito grudadas na pele, grudadas no tecido. Então, quando você corta, que você vai tentar tirar aquela varize, muitas vezes você não consegue. Então, você fazia, né, um monte de corte, várias tentativas, algumas veias saíam pela metade. Nossa. Então, era um tratamento muito mais agressivo e menos efetivo, porque muitas varizes eu ainda não conseguia tratar. E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, como a gente tem a alternativa, né, de secar esses vasos, ao invés de tentar retirá-los daquele ambiente inflamatório, a gente consegue, através de vários métodos, secar, independente, às vezes a gente seca uma varize mais grossa, a gente seca vasinho, e aí a gente vai mudando o tratamento, né, o tipo, na verdade, de método que a gente vai utilizar. Era isso que eu ia te perguntar, como é que você define, qual é o critério para definir qual a técnica para cada paciente, e se laser é para todo paciente? Na verdade, o laser, ele até pode ser utilizado em qualquer paciente, se aquele paciente tiver um vasinho que é factível de ser secado, retirado com laser. A gente tem mais cuidado em pacientes com pele mais escura, pacientes negras de pele escura, porque a gente sabe que o laser, ele tem afinidade tanto pela hemoglobina, que é a célula do sangue, quanto pela melanina, que é o que dá a coloração amarronzada da pele. Então, quanto mais escura a pele, mais essa energia do laser vai ficar na pele e não vai passar, né, para dentro do vaso. Então, nessas pacientes, a gente tem um pouco mais de cuidado. Eu tenho que usar potências, às vezes, um pouco mais baixas, espaçar mais as seções, mas ainda assim a gente consegue utilizar dependendo do tipo de veia. E nessa avaliação inicial, eu vou mapear
quais tipos de varizes essa paciente ou esse paciente tem. E é incrível que na maioria dos pacientes eu vou precisar utilizar mais de uma técnica, porque eu vou levar em consideração o calibre, então se é uma varize grossa, se é uma varize reticular, que a gente fala que é uma varize menor, se tem vasinho, qual a profundidade, qual a coloração desses vasinhos, se eles são mais arroxeados, mais róseos, mais avermelhados, cor da pele, profundidade, calibre. E aí, dependendo para cada um desses tipos, muitas vezes eu vou utilizar um método diferente. Uau. Então, por isso que assim, é um tratamento que a gente não consegue dissociar muito e falar assim, olha, eu vou escolher, porque tem paciente que chega falando isso, doutor, eu quero fazer meu tratamento todo com laser. Mas às vezes não dá, às vezes ele vai ter um outro tipo de varize que eu vai ser não vou... efetivo outro outro tratamento. método. Então eu sempre deixo bem claro para os pacientes, eu falo, olha, provavelmente a gente vai fazer mais de uma técnica, porque você tem vasos e varizes que exigem que eu utilize mais de uma técnica, porque não existe uma técnica boa para todos os tipos. Se existisse uma única que fosse bom para tudo, excelente, mas a gente não tem, né? Até hoje não tem. O que a gente tem são técnicas que são muito boas para determinado tipo de varize. E aí eu vou selecionando, né? Na minha cabeça eu já vou pensando ali o que eu vou fazer, para depois eu informar para o paciente tudo que ele vai precisar fazer, explicar direitinho os riscos, né? No caso, por exemplo, do laser, se a paciente tem uma pele mais morena, eu tenho um risco maior de pigmentação. E aí eu vou explicar para ela todos os cuidados que a gente vai ter que ter com a pele. Eu falo que angiologista tem que ser meio dermatologista também. De vez em quando eu até pego umas consultorias com a minha dermato. Eu falo, ela também chama Carolina, eu falo, Carolina, vem cá, você tem que me ensinar a mexer com isso daqui. Por quê? Porque o vasinho está na pele. Então eu tenho que cuidar da pele junto com a varize, para que depois eu tire a varize e mantenha a pele saudável. E pergunta que não quer calar, depois do tratamento, volta? Vamos lá. Na verdade, a gente fala que a doença continua, porque, em geral, aquela varize, aquele vasinho que a gente tratou, ele não vai voltar. Aquele ali. Mas como a doença é uma doença crônica e incurável, eu não consigo curar ninguém de varizes. Eu consigo tratar as varizes que estão ali naquele momento. E, claro, orientar aquela paciente quais cuidados ela vai manter a partir daquele momento para ela tentar evitar ao máximo que essas varizes apareçam de novo precocemente. Mas, em geral, não são as mesmas. São novas que aparecem ao longo do tempo. São novas amigas chegando para você. Você falou desses hábitos. Que hábitos simples eu posso ter no meu dia a dia que vai manter a minha circulação aí supostamente saudável? Vamos lá. Ó, alguns hábitos simples. Manter movimentação, se movimentar sempre, então evitar ficar muito tempo parado ou muito tempo sentado sem se movimentar, porque isso prejudica o retorno venoso. Então, sempre que possível, tente caminhar um pouco, levanta, pelo menos a cada 1, 2 horas, caminha um pouquinho, depois volta, não tem problema, mas sempre tentando manter essa movimentação. Outra coisa é a gente tentar ativar a nossa bomba muscular da panturrilha, que é fazendo o quê? Movimentando os tornozelos, fazendo movimentos de flexão, extensão do tornozelo, pode às vezes, dependendo, ficar na ponta do pé, subir escadas. Então são formas simples que a gente consegue ativar essa bomba muscular da panturrilha e melhora também o nosso retorno venoso. Manter a hidratação, então, quando a gente toma água regularmente, a gente consegue fazer com que nosso sangue fique menos viscoso, ele fica mais fluido. E ficando mais fluido, menos viscoso, menos grosso, a gente vai ter menos edema, a gente vai ter menos perna pesada, menos perna cansada, a gente vai ter menos risco de trombose, porque o sangue mais grosso, ele aumenta o risco de trombose. E uma outra coisa que a gente pode fazer também é, no final do dia, se você tem a oportunidade, deita, coloca a perna um pouquinho para o alto,
Não precisa ser muito, mas você eleva um pouquinho, fica ali uns 10, 15 minutinhos, isso já ajuda, por exemplo, a reduzir o edema, esse edema que ocorre ao longo do dia, ajuda a dar uma sensação mais de alívio também nas pernas. Isso tudo mais pensando na doença venosa. Na doença arterial, eu acho que a medida que mais impacta é a questão do tabagismo, né? Apesar de tanta propaganda falando sobre os malefícios do cigarro, a gente ainda tem, até hoje, muitas pessoas que fumam, e o cigarro, ele é um dos maiores inimigos da nossa circulação. Ele é responsável tanto por iniciar quanto por propagar essas placas de gordura que ficam dentro das artérias. Então, quando a gente evita o tabagismo, a gente está ajudando a evitar infarto, AVC, tromboses, todas essas doenças que são muito graves e que são iniciadas muitas vezes pelo consumo do cigarro. Existe alguém ou um tipo de pessoa que já tem uma comorbidade que tem que ficar mais atento com a saúde vascular? Sim, na verdade, todas as pessoas que têm pressão alta, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol ou o índice dos triglicerídeos também alto, pessoas que têm sobrepeso, pessoas que têm familiares que infartaram cedo, familiares que tiveram derrame cedo, familiares que tiveram trombose cedo. Então, todas essas pessoas precisam ter um cuidado a mais, né? E muitas vezes estar mais próximo ali do cirurgião vascular, do angiologista, né? Mais cedo do que uma pessoa que não tem nada disso. E o tempo de recuperação, se a pessoa estiver tratando vasos, tem um critério médio, um problema, sei lá, como é que são os estágios? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, ou tem muito? E quanto tempo esse tratamento, que você falou que a pessoa vai mais de uma vez, não tem como resolver tudo de uma vez, até porque não vai saber o que vai utilizar em cada um, né? A gente tem inclusive uma classificação, né, que a gente chama de CEAP, é uma classificação clínica para varizes. É claro que ela é uma classificação bem simplificada, porque quando a gente vai para a prática, a gente vê que as doenças, às vezes dentro de uma mesma classe, a gente tem pacientes ainda muito diferentes, porque essa classificação, por exemplo, ela traz para a gente que na classificação 1, a gente tem, eles chamam de varizes reticulares e telangiectasias. As telangiectasias são esses microvasos, roxinhos, vermelhinhos. Na classificação 2, a gente já tem presença de varizes mais grossas, né? Essas que fazem relevo na pele. Na classificação 3, a gente já tem pernas inchadas. Na 4, a gente já tem alterações de pele, aquele escurecimento, descamação. Na classe 5, a gente tem um paciente que já teve uma ferida e cicatrizou, e na classe 6 é o paciente que tem uma ferida ainda ativa, ainda aberta. Então, quando a gente, claro, leva em consideração, né, todos esses tipos de doença, a gente vai ter uma recuperação diferente. Mas, por exemplo, vasinhos, algumas varizes um pouquinho maiores, que não chegam a fazer tanto relevo na pele, esse tipo de paciente a gente trata tudo em consultório e ele não precisa de um período de recuperação. Na verdade, ele vai perder só o período que ele vai ter que ir lá na clínica para fazer o procedimento. Mas no dia seguinte pode ir para academia, pode fazer atividade física, pode trabalhar normalmente. O único cuidado que, em geral, eu recomendo é que ele não exponha as pernas ao sol, pelo menos os locais que nós estamos tratando. Porque pequenas marquinhas que ficam ali depois de uma sessão, se você pega sol, aquilo ali estimula a produção de melanina e pode fazer uma pigmentação. E aí não vai ficar esteticamente legal. Mas com relação à atividade física, trabalho, tudo isso a gente pode continuar fazendo normalmente. Aí a gente tem algumas varizes mais grossas, e aí a gente entra, por exemplo, no endolaser, que é um laser que eu não faço através da pele, é um laser que eu faço por dentro da varize ou por dentro da veia que está doente.
Ele ainda é minimamente invasivo, porque eu não vou fazer um corte, não vou arrancar aquela veia, mas ele, de uma certa forma, já é um pouco mais invasivo do que o transdérmico, que eu não vou romper a barreira da pele. E aí, no caso do endolaser, varia muito, dependendo se o paciente tem problemas nas safenas, se o paciente tem muitas varizes, então a quantidade de varizes que ele tem, isso tudo varia. Quando é um paciente que tem, né, uma quantidade moderada de varizes, tem às vezes uma safena ou outra com problema, é um paciente que em uma semana ele está retornando para a atividade física, porque ele já não tem mais praticamente dor, que uma coisa que esses métodos trouxeram de benefício foi justamente isso, foram tratamentos muito menos dolorosos. Mas ainda dói. Dói um pouquinho. Tanto laser quanto as aplicações. as aplicações. Ainda, assim, eu falo que tem paciente que fala que não dói nada, porque a dor é muito subjetiva, Sim. né? Então, assim, tem pessoas que falam que dói, tem pessoas que falam que não dói. E aí, hoje, lá na clínica, a gente tem o óxido nitroso, que é um gás que a técnica, inclusive, fala que é analgesia e sedação com óxido nitroso, porque ele traz analgesia. Quando a gente chega, porque o óxido nitroso, a gente começa fazendo no paciente e a gente vai regulando a dose dele de acordo com cada pessoa. Então, a gente vai aumentando, né? Começa com 10, depois 20, 30. Em geral, a gente não aumenta muito mais do que 50%. Isso aqui só muda ali a distribuição do gás, porque a gente não faz óxido nitroso puro. E vai inalar. Vai inalar. A gente põe a máscara, a paciente vai ficar inalando esse gás. E eu vou ajustando a quantidade de oxigênio e de gás. Eu vou diminuindo o oxigênio e aumentando o óxido nitroso. E cada paciente, ela tem, vamos dizer, uma sensibilidade diferente também ao óxido. Tem algumas pacientes que com uma dose menor, elas já ficam bem tranquilas, já sentem muito pouco. Tem algumas que eu já preciso de uma dose maior. E 30% de óxido nitroso é uma dosagem média, que eu diria que eu uso pelo menos umas 80% das pacientes. Isso equivale a uma dose de 15 miligramas de morfina, que é uma dose alta de morfina. Então, assim, ele traz realmente um grau de analgesia bem intenso, assim, que reduz muito mesmo ao longo do procedimento. Isso faz com que hoje eu consiga tratar muito mais pacientes do que eu tratava antes, porque realmente muitas pessoas às vezes não tratavam porque ficavam com medo, começava e desistia. Hoje, acho que assim, tem muito tempo que eu não tenho assim nenhuma paciente que desiste de tratamento por conta de dor. Ah, que maravilha, né? É bom. E eu acho que fica também a crença de antes, de tudo que se falava, do quanto doía. Então, a gente quebrar culturalmente, né, essas coisas é bem desafiador. Mas uma hora chega. É o que eu falo sempre aqui, é a informação. Tem que ir buscar. Eu quero saber, você se destaca muito pela segurança e pela humanização, né? Isso são fatores muito importantes para você. Como é que isso se traduz na prática do dia a dia? No consultório, uma coisa que eu tenho muito cuidado com os pacientes, a primeira coisa é durante mesmo a consulta, porque eu acho que hoje em dia a gente tem, às vezes, pessoas que atendem muito na correria, que não olham no olho, que não explica, que não conversa, que não ouve. E na maioria das vezes o paciente ele está te contando a doença dele. Então, essa escuta eu entendo que é muito importante e que é um diferencial meu, porque eu gosto disso, né? Eu não consigo atender um paciente e não estar 100% ali para ouvir o que ele tem a me dizer, para tentar ajudar mesmo, né, no problema dele. Até porque eu sei que ele está ali buscando isso. Sim. Né? Então, ao longo do tratamento também, eu acho que assim, você sempre falar com o paciente pelo nome. Então, assim, eu procuro me lembrar mesmo, assim, do paciente. Eu não quero ficar confundindo as pessoas. Então, eu procuro sempre estar me lembrando do nome, se tem filho, se não tem. Tá sempre conversando com o paciente para que ele perceba que ele não é só mais um,
né? Ele é uma pessoa com diferenças e que eu estou me preocupando com isso para cuidar dele. E a segurança é o outro ponto que também eu faço questão assim, de manter muito firme lá na clínica. Então, no treinamento com as meninas que trabalham lá, a gente tem técnica de enfermagem, tem as recepcionistas também, e a gente faz questão de fazer esse treinamento com elas, né, em ciclos, para que elas saibam como reagir no caso de um paciente que está passando mal, de alguma intercorrência que a gente tem durante algum procedimento. A gente não tem, graças a Deus, mas eu espero não continuar tendo, mas eu quero sempre estar pronta para saber como agir se porventura alguma intercorrência acontecer. Inclusive na questão das manchas, então eu sempre friso muito com as pacientes os cuidados, que é justamente para a gente não manchar a perna. Então tudo que eu posso fazer para dar o tratamento, né, mais seguro, para que a paciente fique mais tranquila para realizar o tratamento comigo, eu vou fazer. E tem a ver com segurança também, cada vez mais fazer tratamentos ambulatoriais e evitar internações, ou o motivo é outro? Eu acho que vários motivos foram se somando ao longo do tempo. E essa crença, por exemplo, né, de que a cirurgia de varizes era aquela cirurgia grande, que eu precisava internar, que eu precisava ficar vários dias com a perna para cima, com a perna enfaixada, aquela anestesia nas costas. Toda essa crença, né, afugenta muito as pessoas do cuidado. E isso foi uma das coisas, eu acho, que fez com que alguns médicos começassem realmente a pensar, e se eu não precisar ir para o hospital? E se eu não precisar fazer uma hack? E se eu não precisar desse repouso, de tirar a pessoa, né, da rotina dela, do dia a dia? Então, acho que esse foi um dos pontos. E a gente tem também, inclusive, a parte da segurança. Porque, por exemplo, na época da Covid, a gente sofreu com isso. Por quê? Paciente nenhum queria e nem a gente queria levar o paciente para o hospital. Então, se a gente estivesse fazendo o tratamento lá na clínica, a gente ia evitar que o paciente tivesse contato com outras pessoas com doenças mais graves que potencialmente podiam causar uma coisa pior. Então, eu acho que foram vários desses fatores que foram se somando e a gente foi percebendo que lá na clínica a gente consegue fazer os tratamentos, o paciente fica mais satisfeito, porque ele não vai ter aquela anestesia, ele não vai ficar internado, ele não vai ter aquela sensação de que eu estou internando por uma coisa grave, que o hospital, em geral, dá muito essa conotação, né? Essa percepção. Sim. Então, ele não tem mais isso e ele até se recupera melhor, porque o estado emocional e mental dele vai ser melhor para a recuperação. E faz todo sentido isso mesmo, né? Porque a mente e o corpo estão totalmente conectados. Produzir aí uma dor a mais ou outra coisa, né? Até de lembranças do que se imaginava que era, né? Até de coisas ruins, assim, eu tenho pacientes, por exemplo, eu tô lá em Águas Claras e quando eu vou operar algum caso, eu opero geralmente no Hospital Brasília de Águas Claras. E aí eu tenho pacientes que já chegaram para mim, ai, doutora, eu não gosto daquele hospital. Aí eu falo, por quê? Não, porque eu perdi um ente querido lá. E aí, por mais que o hospital tenha dado assistência, mas a lembrança dela não é boa. Sim. Então, eu tentar levar uma paciente dessas para lá, ela já vai começar errado. Então, eu acho que tudo isso, né, acaba influenciando mesmo na recuperação. E acho que essa também é mais uma resposta para o que é essa humanização e respeito. Porque não é simplesmente vai e pronto, a pessoa trouxe uma demanda, é um problema, merece acolhimento e isso é humanização, né? Até porque o contrário disso é um total desrespeito. É, verdade. Doutora, eu amei, fiquei mais, compreendi muito mais essa questão da circulação, que bom que você se dedicou para isso, eu estou aqui há um tempão querendo mostrar as minhas veias, mas eu vou te mostrar hoje, a doutora Carol veio aqui, outros médicos, mas eu até falei com ela que eu quero dar uma olhada nisso para evitar algum problema também e para poder usar um short, né, que a gente fica se podando, né, com coisas tão... E já que não dói tanto, mas eu nem tenho medo de... Tanta sensibilidade. Assim. Inclusive, tem muita gente que negligencia cuidar das varizes. Eu tenho... foi a Paula que te atendeu?
A Paula Mendes, lá no... Não, você foi em outro salão, né? Ah, eu fui em outro. Você foi em outro salão. Ela é nossa parceira aqui, cuida do meu cabelo já há bastante tempo. Super jovem, tudo. Tem varizes, nunca tratou, trabalha em pé ali o tempo todo. Eu também é uma coisa que você vai deixando e não é correto, né? Não. E ainda tem, assim, eu acho que eu falei muito sobre a doença, mas o impacto, né, que as varizes trazem também para a autoestima, né, por conta da estética da mulher, é um impacto muito ruim, muito negativo. Então é isso, eu tenho muitas pacientes que chegam lá e falam assim, ai doutora, tem 2 anos que eu não coloco uma saia, eu gosto tanto, ai no verão fica calor e eu fico com vergonha, eu não coloco mais um short, uma saia, e eu vim aqui agora porque eu quero resolver isso. Eu quero poder, no próximo verão, colocar um short, colocar uma saia e conseguir usar aquilo que eu quero, né? Sim. Porque ela se limita e passa a usar aquilo que esconde as varizes, não aquilo que ela acha bonito. E hoje em dia, se a gente for pensar bem, é até um descuido, né? Sim. Poxa, não tá cuidando né, de algo que é tão importante, que é o nosso corpo, e ficar com a perna podendo, inclusive, porque não fica bonito, né? Quase Não um fica. mapa ali. Fica com aparência envelhecida, fica com aparência de desleixo. É como se a pessoa fosse desleixada com ela mesma. Sim. Né? Quando você olha para a perna e vê aquilo, fala, não tá legal. Vamos Não cuidar. É possível. Tô já envergonhada, gente. Vou tomar vergonha, vou cuidar aí das minhas varizes. Vamos para o nosso quadro na ponta da língua? Você tá toda calminha Vamos agora, ver mais como é que rápido. eu vou me sair. Respostas rápidas e mais intuitivas, ok? Ok. Então tá bom. Varizes. Doença. Saúde vascular. Primordial. Prevenção. Todos precisamos. Laser. Tecnologia. Dor nas pernas. Sofrimento. Humanização do atendimento. Necessário. O maior erro que as pessoas cometem com a circulação. Não tratar suas varizes. Uma palavra que define seu trabalho. Cuidado. Obrigada, viu? Muito bom conhecer a sua história, o seu empenho, né? O fato aí de ter dado esse orgulho, né, para sua mãe. É muito bom quando a gente trabalha, consegue, independente, né? Eu vi muitos médicos aqui que vieram de família simples, que estudaram, né, em escola pública e se formaram, e é muito legal isso, né? A gente leva, inclusive, essa esperança para outras pessoas de pensar que só se eu vier, né, se tiver uma condição X, não. Né? Quem quer de verdade se empenha e estuda, chega. Verdade. Obrigada demais pelo acolhimento, gostei demais também da conversa. Acho que eu fui ficando à vontade um pouco aos poucos, mas estou feliz demais, né? Achei que foi uma conversa muito boa. Sim. Obrigada de novo. Esclarecedor, e com certeza vai ajudar também a nossa audiência. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora Kelly, doutora Viviane Kelly. Presta bem atenção, porque tem 2, né, no mesmo local. Então, Viviane Kelly, e encaminha esse conteúdo para outras pessoas, porque pode ajudar muita gente a evitar problemas, né? E quando você falou nas dores, a gente que não sente, é muito ruim precisar ficar esperando por isso, né? E para você, até o próximo consultório aberto.